Graça e paz, igreja. Que alegria, que honra estar sempre aqui a ministrar nessa casa, ministrar corações. E Deus tem, como o Alex disse, Deus tem sim uma palavra maravilhosa ao teu coração, à tua alma nesta noite. Amém? Que você possa se deleitar no Senhor. Que você possa estar com a sua mente aberta para aquilo que Deus quer passar, aquilo que Deus quer transmitir para você. E o tema da mensagem de hoje é: não vos deixarei órfãos. Será que você já passou por situações onde a dor, a amargura, o sofrimento, uma perda, ela tem te impedido de crescer? Essa mensagem Deus me deu quando eu estava vencendo os meus dias sombrios. Eu estava onde Deus estava me restaurando, cuidando de mim. E então essa mensagem ela veio num momento propício, naquele momento onde a dor, onde a tristeza, ela nos consome por dentro e onde o Espírito Santo, ele brada maior, ele nos ensina. João 14, 18, abra comigo a sua Bíblia. João 14, 18, esse é o tema da mensagem de hoje. Podemos ler? Diz assim as Escrituras, a palavra do Senhor: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Promessa de Jesus. Eu lembro que o Felipe Riente pregou no domingo passado, e ele falou sobre a imutabilidade de Deus. Se Jesus prometeu, ele é fiel para cumprir. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. E não só isso, ele prometeu que ele mandaria o Consolador após a sua morte, ou seja, após a sua ascensão ao céu. Após subir ao céu, ele prometeu que mandaria o Consolador. Mas o foco aqui, amados, o foco da mensagem de hoje é te fazer refletir um pouco sobre o que os apóstolos estavam passando no momento pós-morte de Jesus. Imagine quantas palavras, imagine quantos ensinamentos Jesus passou, imagine quanta alegria foi transmitida ao coração deste povo, o renovo, a esperança, a fé de que algo iria mudar, de que algo iria acontecer. E então eles olham para esse homem chamado Jesus e eles ficam boquiabertos, eles ficam sem resposta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, eu te convido a viajar, leva a tua mente para aquele momento mais triste que os apóstolos estavam vivendo. Então eles estavam com seus corações amargurados, eles estavam com a sua mente nebulosa. Então o que havia ali era a intensidade da dor, onde cada homem, cada mulher tinha um vazio profundo em suas almas. A morte, ela pode causar dor, a morte, ela pode causar traumas que
às vezes são irreversíveis, dependendo a quem você vai recorrer, ou dependendo da tua ação. Mas a promessa de Jesus foi que não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Nesse cenário que transparecia, era o final, o triste final, de que algo tão belo, algo tão maravilhoso, havia chegado ao fim. Acabou, Jesus morreu, gente. Acabou, vamos voltar para suas casas e, sabe, vamos lavar as redes e acabou. Então o que pairava aqui era dúvida, não havia mais clareza, não havia mais a reflexão sobre tudo aquilo que o Messias havia ensinado. E eu te convido a abrir tua Bíblia lá em Mateus 20, verso 17. Mateus 20, verso 17. Nós vamos ler até o verso 19. Enquanto estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e um em caminho, e lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Jesus, ele prometeu que a morte não seria o ponto final na história, era uma vírgula que estava acontecendo aqui, para algo novo que estava a surgir. Não é um ponto final. Talvez você diga: acabou para mim, não tem mais jeito para o meu problema, a dor que me consome é maior. Mas às vezes o sofrimento, a amargura e a tristeza causada por qualquer situação que aconteça na sua vida, ela é para te produzir crescimento, é para produzir amadurecimento, é para que você venha despertar para algo novo. Tem uma ilustração que um jovem seminarista, ele começa a aprender e ele começa a ser ministrado, e nasce aquele desejo dele de pregar a mensagem, pregar o evangelho. E a quem que ele quer pregar? Aos canibais, aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que estão totalmente alheios a Deus. E o pastor chegou e falou para ele: olha, você vai morrer, olha, eles são canibais. E então esse homem, ele fala: eu vou, e esse é o meu desejo, pastor, Deus colocou isso no meu coração. Ele falou: então amém, se Deus colocou isso no seu coração, amém. E então esse irmãozinho, ele era muito querido nessa comunidade. Eu sou péssimo de memória, mas vou tentar transparecer o que eu lembro. Então esse irmão, ele era muito querido nessa comunidade, todo mundo conhecia ele, todo mundo amava esse irmão. E então ele entrou mato adentro. Aí então, esse irmãozinho, não quiseram nem ouvir a sua mensagem, eles mataram ele, e eles fizeram um banquete do irmão. Aí só que essa mensagem caiu na boca do povo, e então começou o pessoal se ajuntar e prantear a morte desse irmão. E então o pessoal comentando sobre a morte desse irmão, e pessoas se ajuntando. Aí então caiu nos ouvidos de alguém que fazia parte dessa tribo, e então falaram. Aí então veio um pastor para pregar neste lugar, e então chegou ao ouvido da tribo sobre a revolta do povo. O povo estão revoltados, e
tal, e é melhor a gente ir lá pedir perdão. Aí então o cacique da tribo, eles vão lá para pedir perdão para essa família enlutada. E então eles acham que esse povo estava sendo reunido para ir lá e matar todo mundo. Mas ali estava acontecendo o quê? Um culto. E quando eles chegam, eles são ministrados. E Jesus fala profundamente o coração de cada um deles. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o cenário de dor, o cenário de perda, de tristeza, ele pode salvar gerações, ele pode salvar almas. Às vezes Deus pode usar de uma morte de alguém para salvar outras milhares de vidas. Então a dor, a morte, ela não é o ponto final. Porque esse corpo uma hora tomba, vai tombar, mas o importante é o que vem depois disso. Jesus tem algo lindo, maravilhoso para as nossas vidas. Não vos deixarei órfãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, fala aos nossos corações, ó Deus. Não deixa que a dúvida, não deixa que a incerteza, não deixa que a dor nos segue, Senhor, ao ponto de não ouvirmos a Tua palavra, ao ponto, Senhor, de não nos atentarmos à Tua voz, ao Teu chamado, ao Teu trabalhar, ao trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele prometeu que nos deixaria a sua paz, e ele diz: a minha paz eu a dou, e eu não vou lá dou como o mundo a dá. O salmista, ele fala assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está triste? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Salmo 42, verso 5. Você chegou já a refletir isso com a tua alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Põe a tua esperança no Senhor, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Fale consigo mesmo, consigo mesma, e mostre quem é Jesus na sua vida. Sabe, às vezes os problemas, eles querem nos parar, às vezes os problemas querem que a gente fraqueje, às vezes os problemas querem nos impedir de crescer, mas você tem que olhar para dentro de si e falar: por que te perturbas, ó minha alma, dentro de si? Eu ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Jesus não esqueceu de você. Jesus, Ele não esquece dos seus. Não vos deixarei órfãos. No primeiro ponto eu quero tratar com vocês sobre a voz do pastor amado. A voz do pastor amado. E eu separei 3 exemplos aqui, para nós estarmos refletindo um pouco sobre eles. No primeiro exemplo, eu quero falar sobre uma pessoa especial para Jesus, Maria. Abra comigo a sua Bíblia lá em João 20, verso 16. João 20, verso 16. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluias. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu.
Disse ele: mulher, voltando de novo. Nisso ela se voltou e viu Jesus em pé e não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Amados, Maria foi lá visitar o túmulo de Jesus, e ela chega lá, ela vê um anjo à cabeceira do túmulo onde estava Jesus, e outro aos pés. Aí então ela chega, ela vê dois anjos, amado, dois anjos, e os anjos falam: por que você está chorando? Aí então ela faz essa exclamação, ela fala: levar o corpo do meu Senhor. Aí então ela dá meia volta, ela dá as costas para os anjos. E veja você, se a gente se depara com anjos, a gente vai ficar, uau, boquiabertos. Mas ela deu as costas para os anjos, para os dois anjos que estavam ali guardando o túmulo de Jesus. Ela deu as costas para eles. E quando ela se virou, ela viu quem? Jesus, porém não o reconheceu. Mas foi quando Jesus falou: Maria, que ela falou Rabone, que quer dizer mestre. Foi na voz do seu Senhor. Eu conheço essa voz. Essa é a voz do meu pastor. Essa é a voz do meu mestre. E eu te pergunto, igreja, você conhece a voz do teu Senhor? Entre as demais vozes, você conhece a voz do teu Senhor? Você tem intimidade com o seu Senhor? Você procura conhecer o seu Senhor? Por meio da sua palavra, por meio de orações, por meio de uma vida consagrada, de uma boca santa, que não profere mentira, que não profere fofocas, que não profere blasfemas e nem palavrão. Você tem conhecido o Senhor? Você tem andado com o Senhor? Sabe, existe dois sentidos para essa palavra conhecer. Quando você entra no original, no hebraico, tem dois sentidos. O primeiro sentido é aquele conhecer de estudo, de ver, de ouvir falar. Mas o segundo sentido de conhecer é de se relacionar. Você é aquele que conhece Jesus de ouvir falar? Eu ouvi fulano dizer, o meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou. Mas você conheceu? Intimidade? Relacionamento? Você tem gastado tempo com o teu Senhor? Você conhece a voz do teu Senhor? Somente Jesus, ele pode preencher um coração amargurado. Tem pessoas que oram pedindo para ver anjos, para ver o sobrenatural. Mas Maria não estava preocupada com isso, porque a dor no coração dela era mais forte. A amargura que ela estava sentindo pela perda do seu filho era maior. Mas foi quando Jesus falou Maria, e ela Rabone. O segundo exemplo que eu quero tratar é sobre dois homens que estavam no caminho de Emaús. E esses homens, eles iam andando, lamentando, e Jesus começa a andar com eles. E Jesus começa a interrogar, e ele fala: por acaso não conhece o que aconteceu? E Jesus fala: me conte mais.
E então eles falam sobre a morte de Jesus. Aí então Jesus ele começa a lhe expor as Escrituras. Tem pessoas, amados, que eles estão tão fechados para a realidade, que é somente por meio das Escrituras que elas serão abertas aos seus olhos, terão seus olhos abertos, as Escrituras sagradas. Então Jesus começou a explicar tudo aquilo que que foi profetizado a seu respeito. E então, eu quero te chamar, Lucas 24, verso 30. Eu quero te mostrar a parte principal, a cereja do bolo. E eu quero ler para não gastar muito tempo. Lucas 24, 30 ao 35. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Foi no momento da comunhão que eles reconheceram que era Jesus. Foi no momento do partir do pão que eles reconheceram Jesus. Jesus faz parte da tua casa. Jesus faz parte dos teus banquetes, das tuas festas, dos teus encontros, da tua vida, do teu relacionamento, seja internet, seja o que for. Jesus faz parte desse meio. Foi no partir do pão que eles reconheceram Jesus. E esses homens, eu quero te trazer a reflexão de que esses homens estavam voltando para casa. Em suas mentes, acabou. Já era. Morreu o Salvador. Morreu Jesus. A promessa dos judeus morreram. A promessa da humanidade morreu, acabou. Mas quem disse que acabou? Quem disse que é o fim? Você que tem um ministério, você que passou por traumas na sua mente, seja na infância, seja na adolescência, seja onde quer que for, quem disse que acabou? Se você acha que é o fim, convida Jesus a caminhar contigo. Convida Jesus para lhe mostrar as Escrituras. Será que o teu coração ainda arde quando ouve falar das Escrituras sagradas? Será que ainda existe amor quando as Escrituras são lidas? Ou você nem olha mais para as Escrituras? Ou você nem quer saber mais de ouvir falar de Jesus? Esses homens, eles tiveram a vida mudada por meio das Escrituras, por meio do explicar, por meio da comunhão. Então, se você acha que acabou o teu sonho, que acabou a tua vida, que acabou o teu ministério, que chegou ao fim, se você acha que não há mais jeito para você, se você ainda não teve um encontro verdadeiro com o pastor das nossas almas, busque agora. Esse é o momento necessário, esse é o momento crucial. Você que está nos assistindo, você que está com a alma amargurada, você que está passando por dias sombrios, dia de luto, dia de tristeza, de amargura, onde você se sente um nada, um bagaço, começa a olhar para Jesus.
Ele é a resposta para a tua alma, Ele é a resposta para a tua vida. O amor de Jesus, como disse Felipe Riente, ele é imutável, ele não muda, ele não mudou em relação a nós, ele continua o mesmo, e a sua promessa, ela continua de pé: não vos deixarei órfãos, vocês não serão desamparados, vocês não serão como a batata que vai crescer de qualquer jeito, vocês serão cuidados, vocês serão nutridos, vocês serão alimentados. O terceiro e último exemplo que eu quero tratar é sobre o apóstolo João, é sobre aquela pesca maravilhosa, onde Pedro, ele fala: vou pescar, e então os discípulos falam: eu vou com você. E então eles se frustram ali no mar, e Jesus aparece na beira da praia: filhinhos, tendes alguma coisa para comer? E eles respondem: não. Vamos ler as escrituras? Que o teu coração venha arder ao ouvir a palavra de Deus, que você venha ter desejo nisso, crescer nisso, colocar isso em prática na tua vida. Eu vou ler para vocês, não precisa abrir não, tá? Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, você tem algo para comer? E eles responderam: não. Ele disse: lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem o Senhor Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Aqui foi na repetição de um milagre que Jesus foi reconhecido. Lancem a rede do lado direito, e novamente aconteceu o milagre. Para que Jesus seja manifesto na tua vida, tem que acontecer algum milagre, irmãos. Tem que acontecer algo extraordinário. Às vezes a nossa mente, ela está tão perturbada. Às vezes a gente está pensando em muitas coisas, muitas besteiras. Às vezes é dívidas, às vezes é o casamento, às vezes é um filho, às vezes é o trabalho, às vezes é N coisas. E você perde o foco, você perde a noção, você perde o sentido da vida. Você tem reconhecido a voz do teu mestre? Você tem essa sensibilidade em ouvir a voz do teu mestre? Não vos deixarei órfãos. Note que nesses 3 exemplos que foi passado, primeiro, Maria, todos esses corações estavam tristes, amargurados. Todos esses corações estavam nebulosos, estavam com aquele sentimento de que é o fim, acabou. Mas Jesus não os deixou órfãos. E se Ele não os deixou, certamente Ele não nos deixará órfãos. Você está sendo cuidado pelo pastor das nossas almas. Jesus, Ele nos compara a ovelhas. E Ele, sendo o bom pastor, Ele nos compara a ovelhas que conhecem a voz do seu pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e elas me seguem, eu dou a vida por elas.
Eu me coloco na porta das ovelhas. Eu me coloco em perigo pelas minhas ovelhas. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Ele luta em teu favor. Se você está pensando em cometer bobagem, se você está pensando em suicídio, se você está pensando que a tua vida é desprezível, não vale nada, Jesus morreu por você. Ele trocou de lugar com você. Era você que deveríamos pagar esse preço, mas Ele trocou de lugar conosco. Se o seu coração ainda queima de amor pelo seu mestre, como foi o caso de Maria, se ainda sente as escrituras sagradas arder no teu peito, se você ainda é sensível à voz do seu pastor e mestre Jesus, isso é uma prova de que o Espírito Santo, Ele está trabalhando na tua vida. E eu quero concluir dizendo que, se o teu coração estiver ferido e amargurado, e não tem forças para prosseguir, foca em Jesus. Convida o Espírito Santo a ministrar no teu coração. Como Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei um consolador, e essa palavra consolador, no grego é parakletos. Parakletos quer dizer, Paracletos, convocado a estar do lado, alguém, um intercessor, alguém que é intercessor, conselheiro de defesa, advogado. O Paracletos, ele é advogado. O Espírito é esse que defende as nossas causas, é esse que intercede com gemidos inexprimíveis por você, pela sua igreja. É aquele que pega a nossa oração fria, mesquinha e desprezível, e Ele coloca gemidos inexprimíveis até o coração de Deus, até os ouvidos de Deus. O Espírito Santo, ele foi a promessa de Jesus para a sua igreja. Não vos deixarei órfãos. Ele nos enviou esse Paracletos. Se está sendo difícil a tua caminhada, convide o Espírito Santo, invoque Ele, pois Ele está acessível à sua vida. Eu queria, Felipe, eu queria solar eu sou péssimo em cantar, mas eu queria trazer um louvor de Damares, Consolador. Eu queria cantar com vocês. Ponha-se de pé, por favor. E deixa esse louvor, deixa essa letra arder no teu coração. Eu não sei as dificuldades que você enfrentou. Eu não sei os perrengues que você enfrentou. Eu não sei as batalhas que você enfrentou. Mas Deus está zelando pela tua alma. Deus, Ele está cuidando de ti. Aleluias, aleluias, aleluias. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Oh, aleluias. Das vezes que errei
sem perceber, mas não afaste sua presença, seus frutos se fazem viver. Aleluias. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim, sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença, seus frutos me fazem viver. Oh, aleluias. Aleluias. Essa mesma voz, ela continua ecoando em corações. Ela continua sarando dores irreparáveis. Ela continua trazendo vida onde há luto, onde há morte. Se a tua vida está triste, amargurada, a tua alma está aos pedaços, aos frangalhos, ouve a voz do Espírito Santo, ouve a voz do teu Mestre Jesus, e se renda a Ele todas as manhãs, se renda a Ele todas as noites, se renda a Ele em todos os momentos da tua vida, porque sem este grande Mestre, sem essa presença, o nosso fim é certeza. Mas se nós andarmos na presença desse Deus maravilhoso, é certo que a nossa alegria, o nosso gozo será eterno. Aleluias. Aplauda o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Como é bom saber que temos um Consolador e que não importa as situações, Ele sempre está conosco. Quem se afasta dele somos nós. E se um dia, ou por um motivo ou outro, nós o temos entristecido, que nós venhamos de pedir perdão e que Ele volte a morar em nossos corações. Porque não há consolador melhor do que o Espírito Santo de Deus. Vamos orar para encerrar esse culto, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por este culto, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas orações, pela abertura, pelos louvores e por essa palavra, Senhor, que traz consolo ao nosso coração, a saber que o Senhor é o nosso Consolador. Ó Deus, abençoe, Pai, o nosso retorno até as nossas casas. Abençoe os irmãos, Pai, que assistiram este culto e aqueles que irão assistir, ó Pai, em um momento oportuno. Abençoe, ó Pai, a vida do Fabiano, a cada vez mais a sua casa, Senhor, assim como o nosso pastor e sua casa que estão, ó Pai, agora nos assistindo, e todos os irmãos que aqui estão e os que estão em casa nos assistindo. Ó Pai, em nome de Jesus, nos acompanhe e envie os teus anjos ao nosso redor para que venhamos de voltar às nossas casas em segurança. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Está encerrado o culto em nome de Jesus.